Bom dia, Paulo, tudo Bom bem? dia. Vamos falar aqui um bocadinho sobre futebol e perceber também um bocadinho da sua opinião sobre alguns temas. Portanto, quem é o Paulo, ou neste caso o Rifa, do ponto de vista profissional e o seu histórico, a sua carreira até hoje? O que é que tem a dizer sobre isto? Como disse, sou Paulo Sampaio, tenho uma alcunha desde miúdo de Rifa, toda a gente me conhece mais por Rifa do que por Paulo Sampaio. Fui um jogador de futebol, digamos que mediano, pelo menos em termos de divisões, as pessoas achavam até que eu tinha algum potencial, mas joguei sempre em divisões secundárias, Rio Ave, muitos clubes. Entretanto, comecei a minha carreira como treinador, adjunto do Carlos Carvalhal, na altura tinha 31 anos ainda, deixei de jogar muito cedo, não por algum problema físico, mas por opção minha, e porque acreditava muito também na capacidade dele, na altura, e pronto, e começamos. Estive 11 anos com ele, mais como treinador adjunto, que na altura estas novas tecnologias também ainda não existiam, né? Fazia-se a observação, a análise quando se podia ir ver os jogos, e à mão, escrito, era mais complicado. Entretanto, na época em que o Carlos foi para o Sporting, aqueles 6 meses, no ano a seguir o Jesus convidou-me, e pronto, eu falei com ele, era uma experiência nova, era um clube grande também, era o Benfica, e fui para o Benfica, já não como treinador adjunto, só mais como observação e análise. Entreguei a equipa técnica durante 1 ano e meio, e depois, na altura, por alguns problemas familiares em Braga, vim para Braga, e o Braga convidou-me para trabalhar no gabinete de observação e análise. Trabalhei com o Leonardo Jardim, trabalhei com o Peseiro também, e depois surgiu a possibilidade de ir para o Sporting com o Marco Silva, através do seu adjunto o João Pedro, que me conhecia já há muitos anos e tinha jogado comigo. E fiz o ano do Sporting, fiz mais um ano no Olympiacos, e depois o Carlos, durante esse trajeto todo, me falava, pá, anda lá, volta, pá, quando quiseres, vê lá, pá, porreiro. Somos amigos há muitos anos, desde os 9 anos de idade. E pronto, e na altura o Marco decidiu não ficar no Olympiacos, tínhamos contrato, mas por algumas situações que ele achou que não. Pronto, eu senti na altura que deveria, até porque era Inglaterra, há sempre um fascínio de conhecer e de viver aquela envolvência toda. E pronto, e fui. Bem, do ponto de vista pessoal, estamos aqui hoje na sua vila, onde mora neste momento, não é? Quais é que são os hobbies que tem neste momento? O que é que faz nos seus tempos livres? Pouca coisa, porque tenho um filho pequenino com 1 ano e meio, que requer muita atenção, e portanto nesta altura continuo também a trabalhar, porque temos que estar sempre identificados com o que se vai passando, porque a qualquer momento entramos, tenho os trabalhos feitos, vou atualizando, portanto também me absorve muito tempo, e os tempos livres que tenho é com o meu filho mais pequenino, tenho outros maiores, já com 25 anos, tenho outro com 19 e tenho agora um com 1 ano e meio. Que requer muita atenção, e pronto, e o tempo livre, tenho este parque aqui, venho muitas vezes com ele, e basicamente é isso. E nós depois criámos o hábito do futebol, e é ver jogos, e nós hoje em dia temos jogos quase todos os dias, né? E acaba sempre por passar por isso. Vou pouco ao cinema, lá está, porquê? Porque ainda hoje há um jogo da Liga dos Campeões, amanhã há outro, né? E acabamos por passar muito tempo. Também vou um bocadinho ao teatro, até porque o meu sogro tem uma companhia de teatro, que é a Jangada Teatro, em Lousada, perto de Penafiel. Okay. A minha esposa também é atriz, fez algumas novelas, da Belmonte, e pronto, também obviamente que está interligado, e vamos algumas vezes também ao teatro, mas é mais futebol e o filho. Muito bem, falou aí de algumas evoluções tecnológicas, e com isto tudo
que ultrapassamos neste momento e que vivemos, quais é que são, no fundo, as principais ferramentas que podem ser utilizadas por um treinador de observação e análise para estar preparado, digamos assim, para o dia-a-dia? Sim, essencialmente a entrada é a imagem. A imagem, como diz o ditado, mais vale uma imagem que 1000 palavras. E de facto a imagem veio ajudar muito, até porque o jogador, a maior parte dos jogadores, uma porcentagem, é muito de visualizar. Okay. Se lhe explicar uma situação, ele se calhar fica ali com algumas dúvidas, mas se visualizar a coisa é muito mais forte e é mais fácil. Quero dar um exemplo que o treinador com quem eu trabalhei e que mais tira vantagem, digamos, da imagem é o Jorge Jesus, porque essencialmente análise de equipa, e é muito fácil trabalhar com ele, porque um analista sabe claramente o que é que ele quer, qual é a ideia dele, e então a gente às vezes tem a ideia que o Benfica, um clube grande, que é mais difícil, ou estes treinadores que se calhar, porque ele em termos de o que passa muito de exigência, mas não, é muito fácil, até porque ele tem muito bem definido aquilo que ele quer para a sua equipa e portanto para nós analistas é muito fácil. A gente chega ali nos momentos de jogo 2, 3 imagens boas, 2, 3 imagens que não são boas ou que não se deve fazer e está pronto ali um compacto 3, 4 minutos. E o que eu acho também importante, o que veio trazer também a imagem e que ele tira muito bem o partido disso, que é o compromisso que cria com os jogadores. E principalmente, eu vou dar aqui contar aqui uma história. Quando cheguei ao Benfica ele não tinha a imagem aberta. Não tinha a imagem. Um plano aberto. Porquê? Porque ele só tinha um analista, que é o Marco Pedroso, que continua lá, que é excelente também, excelente. Além de dominar também a parte informática, que é uma coisa que eu não domino, eu sou mais do jogo mesmo, quer dizer, sei mexer nos programas, trabalhamos com o Spots Code, normalmente. O Marco Pedroso muito bom, mas na altura o Jesus queria muito mais ver os lances duvidosos, as estatísticas. Portanto, e o Marco estava sozinho também, não podia, aliás, um dos motivos que eu fui para lá, de apoio também ao Marco. E então ele, quando viu aquela imagem aberta, ele ficou fascinado com aquilo, não é? Porque ele tinha um jogador a fazer golo dele e estava a ver o último defesa. Portanto, e aquilo para ele foi um instrumento fantástico. Portanto, isso cria, ele, como mostra, ele faz um jogo sem mostrar uma análise de equipa. E então o que é que ele criava? Cria um compromisso muito grande no jogador. Porque o jogador ali estava a saber a toda hora e momento e aquilo que não estava bem. Vamos imaginar uma situação de subida da linha defensiva. Havia um jogador que, até vou dar um exemplo, que era o David Luiz, na altura, que era um bocadinho. E então eu às vezes vinha e dizia-me: Rifa, porra, essa sua imagem de helicóptero me trava, não tenho chance, não. Ele vê tudo, não há. Portanto, isso cria um compromisso muito grande e o jogador está ali, ele manda parar a imagem e aqui é isto. Pelo bem, como é óbvio, para corrigir, e o jogador sente ali um compromisso muito grande, que sabe que no jogo a seguir não quer ser outra vez exposto aos colegas. Portanto, ele é uma arma, digamos, entre aspas, é um instrumento que entrou no futebol que eu acho incrível. E depois também para potencializar os jogadores. Ele chega rapidamente porque utiliza muito bem as imagens e mostra, e corrige no treino e mostra. Isso, na minha opinião, ajuda rapidamente o jogador a entender aquilo que ele quer e mais fácil está apto para fazer aquilo que o treinador quer. Muito bem. Então, se tivesse que apontar, digamos assim, alguns pontos diferenciadores de um modelo de observação eficaz, quais é que poderiam ser? Não existe um modelo, existe as ideias do treinador e tu que és observador tens que as perceber e tens que segui-las. Não há, digamos, há treinadores que não se preocupam muito com os adversários, querem coisas muito simples. Eu posso dizer aqui, na altura o Jesus dava mais, queria saber só o triângulo do meio campo, se era 2+1 ou 1+2 e qual era a referência de saída para a transição ofensiva. Ele não se preocupava muito mais, e as bolas paradas, como é óbvio, e as bolas paradas, preocupava-se muito mais com a análise de equipa. Há outros treinadores que querem outras coisas, há outros treinadores que querem coisas mais individuais, digamos que dar mais ênfase ao lateral que defende pior. Portanto, a parte estratégica é por ali. Portanto,
na minha opinião, acho que não há um modelo de observação e análise às direitos dos treinadores, que nós temos que as seguir. Tem mais a ver com a adaptação do que propriamente. Adaptação, claramente. É óbvio que se nós tivermos mais confiança com o treinador confiar mais em nós, podemos, e tem a ver também com a personalidade do treinador, dar alguns feedbacks, algumas coisas que nós vimos ou algumas ideias que nós temos e que, mister, venha cá, a gente abre o computador, o que acha disto? Olha isto, olha aqui, por exemplo, vou dar uma ideia. Os lançamentos laterais no meio campo defensivo normalmente são perdidos, porque divide-se a bola. Eu tenho ali um lançamento que eu vou vendo, não é? Vejo milhares de jogos e é uma ideia, chamar, e acho que é um bocadinho a obrigação também de um analista, é dar feedbacks ao treinador e introduzir coisas novas e depois ele decide, não é? Mas não existe um modelo, existe uma adaptação do observador. Se o observador for com o treinador, já está identificado, já sabe. Se for do clube, que eu acho que é importante os clubes também terem um gabinete, até porque quanto mais pessoas tiverem a trabalhar, melhor o trabalho é desenvolvido, mais ao pormenor se pode ir, mais aos individuais, mas essas coisas todas. E portanto não tem problema nenhum, o treinador traz o observador, há mais gente no clube a fazer esse trabalho. Portanto, a observação é muito mais rica e vai-se muito mais aos pormenores. Muito bem. Tendo em conta esse complemento por parte da estrutura técnica, não é? De que forma é que o treinador de observação e análise pode influenciar as outras áreas de intervenção aqui de uma equipa técnica? Depende também dos treinadores, da personalidade dos treinadores. Por exemplo, vou dar outra vez o Jorge Jesus, é impensável alguém da equipa técnica ou da estrutura ter alguma ligação com o jogador ou transmitir alguma coisa ao jogador. Outros treinadores que permitem, mas essencialmente eu acho que da parte de motivação, principalmente com os jogadores que não jogam, mas sempre isto tem que ser sempre com a autorização de um treinador, como por exemplo, vou dar o exemplo, o Peseiro, eu não conhecia pessoalmente e criámos uma ligação muito boa. E ele permitia que eu, mesmo ao intervalo, fosse ao balneário e falasse com os jogadores e fizesse algumas correções. E isso tem que ser sempre com a autorização do treinador, como é óbvio. Mas parece-me a mim que há aqui uma coisa que eu tenho algum cuidado, que é normalmente os jogadores que não jogam. Há muitos treinadores que não jogam e mesmo no primeiro treino da semana, quando os que jogam fazem a recuperação, muitas vezes os treinadores dão os jogadores aos adjuntos, ficam de longe e é muito complicado. Eu fui adjunto muitos anos e sentia, e um analista também, se calhar, pode fazer um trabalho de motivação e dos jogadores se sentirem até alguma motivação, que é muitas vezes, obviamente, sempre com o treinador a saber das coisas. E os jogadores sentir que as pessoas estão a olhar para ele, e mesmo em termos de, porque agora também se utiliza bastante a análise do treino também. Sim. Chamar muitas vezes, obviamente a todos, mas se calhar ter algum cuidado com esses jogadores e mostrar, estás a ver, estás a fazer mal aqui, por isso é que estás a ver aqui, e o jogador sente-se que está ali, que não está a jogar, mas que as pessoas estão a olhar para ele, estão preocupadas e estão a querer melhorar. Nesse aspecto de motivação, agora, muito mais do que isto, pois é passar coisas aos bolas paradas, ideias. Por exemplo, eu tenho digamos uma base de dados de centenas de cantos de livros laterais. A qualquer momento o treinador abre, esta semana vimos isto, eles defendem assim, olha, tenho aqui 4 livros ou 4 cantos que nós podemos fazer. Portanto, esse tipo de coisas são muito importantes. São mais valias, como é óbvio. Porque este local? Porque é sossegado, porque eu venho aqui com o meu filho pequenino também, mais por isso, até porque já numa vila pequena, não tenho assim muitos sítios, mas acho agradável. Aqui um parque modesto, mas agradável. É muito simpático. Que outro local é que onde poderíamos estar a não ser aqui a Vila de Joana? Se calhar em Braga, no Municipal, no campo de treinos ao lado, que era o campo da Ponte, que foi aí que eu comecei com 6 anos, aí com o meu falecido pai.
que comecei por, era treinador da formação do Braga, que é um local onde me diz muito, se calhar onde tudo isto começou, não é? O fascínio pelo futebol, pelo jogo, já me foi incutido já, se calhar desde os 6 anos de idade, não é? Muito bem. Se calhar lá seria um sítio onde eu me sentiria bem. Muito bem. Aqui relativamente falou aqui um bocadinho do percurso que teve até hoje. Quais é que são as principais vantagens e eventualmente desvantagens deste acompanhamento de alguns treinadores, ou até mesmo, que também falámos aqui, permanecer em alguns gabinetes e departamentos formados pelos próprios clubes? Eu acho que para mim foi uma experiência fantástica e uma evolução muito grande. Eu sinto-me muito mais apto agora do que se calhar há 10 anos atrás, até porque quando se trabalha só com um treinador, acabas muito só por estares focado naquilo, é aquela ideia, é aquilo. O facto de eu ter saído e trabalhado com muitos treinadores para mim foi, digamos, como se costuma dizer, deu-me uma bagagem muito grande. Né? Ideias, tudo, com vivências, passar por situações, sentir o que é que os treinadores fazem perante perder 2 jogos seguidos, 3, ganhar 3, 4, tudo isso são aprendizagens que tu só tens se andares por várias experiências, e é um bocadinho isso que eu tenho feito. Eu essencialmente na vida tenho tentado gerir a minha vida sempre por satisfação, fazer as coisas que me dão prazer. Não sou muito ligado mesmo a dinheiro, não sou. Faço as coisas por achar que vou para ali porque vai me dar um prazer muito grande, porque me identifico com aquela pessoa, ou porque vou sair agora porque se calhar tenho a possibilidade de ir para ali e se calhar isso vai-me acrescentar muito mais coisas. E acho que isso é que é a riqueza disso, porque o futebol não há faculdade, não há, não é as vivências mesmo, os cursos de treinadores que se fazem, é um bocadinho muito limitado, porque muitas vezes eles obrigam a usar a terminologia deles e as coisas deles, e o futebol não é isto, não é? Eu prefiro estar num jantar ou num almoço com 4 ou 5 treinadores a falar ali 2 ou 3 horas, acho que é muito mais enriquecedor que estar a ouvir ali só uma coisa, porque aquilo é isto, a ideia de quem está a falar, não é? E é muito redutor, portanto, acho que é muito importante para um homem do futebol, digamos, essa partilha, a partilha do conhecimento, o falar com treinadores, é muito mais rico, e eu tive essa felicidade. Eu hoje sinto-me muito mais habilitado para a função que eu faço, de que se calhar se estivesse sempre com o Carvalhal. Aliás, aprendi muito com ele, muito mesmo, principalmente no início, na altura do treino. Ele, quando apareceu, de facto revolucionou muito a ideia que se tinha do treino, e aprendi muita coisa. Agora, o facto de ter saído abriu-me horizontes a muitas coisas e aprender outras coisas, outras ideias, outras formas de estar, outras formas de treinar, outras formas de intervenção, e é muito rico, sem dúvida, é fantástico. Do ponto de vista, falou um bocadinho da formação, até mesmo dos treinadores, o que é que uma revista como a Foot Magazine pode influenciar aqui neste universo da formação dos treinadores em Portugal e no mundo? É o que eu disse agora, a partilha, não é? Ouvir pessoas com experiência, obviamente que vocês vão falar com pessoas do futebol, e portanto isso vai ser muito importante, e aconselho as pessoas a verem, porque é a partilha do conhecimento e o falar destas experiências todas que nos vai enriquecer, e portanto acho que o vosso projeto é fantástico. É falar de futebol, essencialmente. Já percebi que a vossa preocupação é falar do futebol, e isso é o que nós temos agora alguma carência, porque somos invadidos nas televisões por coisas absolutamente inacreditáveis, programas pessoas que não são do futebol a falar de futebol, e o vosso projeto vem aqui trazer uma coisa fantástica, eu acho fantástica, que é a partilha de ideias, e as pessoas ouvirem várias vertentes, várias ideias, observadores, que é o meu caso, treinadores, e portanto isso é uma mais-valia, sem dúvida. Muito bem, obrigado pelo feedback primeiro. Relativamente aqui, uma vez mais, voltando aqui à parte do jogo, qual é que é a sua experiência relativamente ao momento do jogo em si? Tem mais
a experiência em estar diretamente no banco, estar mais fora, por exemplo, na bancada, e de que forma é que faz a análise e até mesmo a análise desta evolução do jogo? A minha carreira foi muito dividida em anos de banco, na altura com o Carlos Carvalhal eu estava no banco, e depois quando passei para a análise e a observação, estar em cima. Prefiro claramente estar em cima, tens uma visão do jogo completamente diferente e depois estás muito mais tranquilo em cima, não é? Em baixo estás sempre ali com uma emoção muito maior, porque tens o treinador. Eu lembro-me, aqui uma história engraçada, eu lembro-me no início do Carlos, que ele era muito emotivo e muitas vezes as coisas não corriam bem, mesmo a nível de arbitragem, um penalti, um lance, ele exaltava-se e eu já sabia que me tinha que levantar e ele sentava-se, porque o árbitro não via, ouvia, e então eu era expulso muitas vezes, foi expulso muitas vezes por causa dele. Portanto, é essa parte ali da tensão e de estar preocupado também com essas coisas. Em cima, és muito mais capaz de ter a análise do jogo, dos espaços. Em baixo há bancos que ficam mesmo abaixo do relvado, portanto não consegues ter a noção do espaço. Portanto, em cima tens uma visão do jogo muito mais alargada e estás muito mais tranquilo. Apesar de estás no projeto, estás no clube, estás a viver aquilo, mas estás muito mais do que as emoções no banco. O banco é muito mais emocional e perdes também um bocadinho do que é estar atento ao jogo. E portanto é uma vantagem estar em cima, sem dúvida nenhuma. E que feedbacks é que se passa normalmente lá para baixo? Passa-se aquilo que se está a ver. Às vezes nós estamos a contar com que o adversário venha num sistema e vem noutro. Logo no início do jogo perceber claramente, atenção que eles estão a fazer isto, atenção, temos que ajustar aqui, ajustar ali, e depois no desenrolar do jogo, aquilo que se vai passando e a nossa visão de cima e tentar fazer chegar cá em baixo a nossa ideia. E as correções que terão que ser feitas, porque quantos mais olhos estiverem a ver, melhor, não é? Mais informação o treinador chega ao treinador e se calhar mais capaz que ele será de alterar as coisas, não é? E já se usa algum tipo de material de suporte entre a vossa comunicação cá de cima da bancada e para o banco? Chegámos a fazer no Benfica, mandar imagens logo cá para baixo, para o iPad, já se faz isso, já fizemos também ao intervalo fazer correções com imagem, lá está o jogador visualizar dentro daquilo que é tirar 3, não muitas. Há treinadores que preferem que os jogadores vejam, há outros que não, há outros que preferem só ver eles no gabinete, juntarmos ali 5 minutos, deixar primeiro os jogadores beber água e depois eles verem e depois transmitir. Mas esta evolução toda, estas novas tecnologias permitem-nos fazer isso. Depois lá está, é o que os treinadores quiserem. Há treinadores que não querem, há treinadores que às vezes, agora vamos passar um mês, não vamos mostrar imagens nenhumas. Nós sim, vimos, mas não quero mostrar aos jogadores. Os jogadores às vezes cansam-se um bocadinho e a gente às vezes interroga, cá estávamos a falar, quer dizer, eu passo aqui 10 horas, quer dizer, e agora eles com 3 minutos de imagens cansam os jogadores. Os jogadores suportam mais ver-se a eles, suportam mais do que ver os adversários. Eles gostam de se ver a eles, é mais fácil do que passar muitas vezes, portanto os compactos dos adversários têm que ser mais curtos e mais com as imagens, as imagens certas. Muito bem. Acha que tem que haver aqui alguma adaptação para a entrada neste momento no futebol feminino, especialmente do ponto de vista da observação e análise? Não, acho que não. Acho que o jogo é o jogo. É óbvio que a intensidade do jogo é diferente, não é? Nas senhoras, mas não me parece a mim que tenha que haver uma coisa especial ou nova. É o jogo, faz-se a filmagem aberta na mesma e faz-se as correções que terão que ser feitas ao jogo dos homens. Não tenho ideia que se tenha que modificar alguma coisa. Muito bem. Relativamente aqui à preparação, que já percebemos que é intensiva da sua parte, o processo normalmente é idêntico e é semelhante ao longo das semanas, ou vai mudando ou vai variando consoante uma semana com um jogo, 2 jogos, se consoante a competição, como é que... É sempre igual. Temos os timings de fazer as coisas são mais curtos, né? E tem que se trabalhar mais horas.
mas é igual. O que nos cria mais problemas é precisamente, por exemplo, na Championship, jogar à terça, sábado, terça, tentarmos perceber qual é a equipa o adversário vai apresentar, se vai meter os mesmos, se vai fazer modificações. Claro que isso é um trabalho depois que nós vamos fazer nas semanas anteriores, quando aconteceu esse ciclo de jogos a meio da semana, mas queremos ali depois os treinadores também têm as suas ideias, acham que o treinador vai meter este, vai meter aquele, e a gente depois tem que chegar ali a um conceito dos jogos que vai buscar para analisar, mas o processo é igual. O que é que muda aqui? Lá está, muda um bocadinho aquilo que os treinadores nos dizem para fazer. Por exemplo, há treinadores que gostam, por exemplo, à quinta-feira, no microciclo normal, uma semana, mostrar à quinta-feira, se calhar a parte defensiva do adversário nas imagens, e depois no treino treinar os movimentos ofensivos, já um bocadinho a parte estratégica, e na sexta-feira ao contrário. Depende, outros não, mostram tudo junto à sexta-feira, outros, por exemplo, o Jesus mostrava só no dia do jogo de manhã, ia só ao estádio, ou onde quer que fosse, e mostrava-se as imagens já às 10, às 9h30, e depois ia ao campo e treinava um bocadinho, quase parados, como é óbvio, bolas paradas, e também a parte estratégica do jogo. Outros treinadores já dividem a análise, mostram a parte defensiva ou ofensiva do adversário, e depois vice-versa. Se o Paulo pudesse escolher, já percebemos que é aqui uma metamorfose quase em termos de adaptação, mas se o Paulo pudesse escolher, qual seria assim um modelo mais ideal, digamos assim, para utilizar? De observação? Sim. Eu gostei muito, sinceramente, de trabalhar com o Jorge Jesus. Acho que a forma como ele absorve e utiliza o trabalho do analista para um analista é muito bom sentir isso, porque ele de facto tira muito partido das imagens, e depois não faz um jogo sem mostrar uma análise de equipa, e é muito fácil. Ele é muito exigente, mas é muito fácil trabalhar com um treinador como ele, porque tem as coisas muito bem definidas. Portanto, e quando a gente parte mesmo para a análise do adversário, sabemos que ele é isto e isto e isto que ele quer, não quer mais nada. E a análise de equipa, sabemos claramente os princípios, o que é que ele quer, o que é que ele pretende dos jogadores, posicionamentos, tudo. E acho que o modelo dele, se poderemos dizer que seja um modelo, a forma como ele quer trabalhar em relação às imagens, para mim foi fantástico. Não quer dizer que outros também não trabalhem bem, trabalham também, mas eu acho que ele consegue tirar muito partido do que são as imagens, e o potencializar dos jogadores também. Ele mostra muito, mesmo individualmente, tem esse cuidado, e acho que por isso é que ele consegue muito rapidamente que os jogadores percebam, muitas vezes mudá-los de posição, e que os jogadores consigam fazer aquilo que ele quer muito rapidamente. Muito bem. Se tivesse que, relativamente aqui à questão de scouting propriamente dito, o Paulo, sendo que tem muita influência neste processo de scouting, de ir à procura dos jogadores, de os identificar, de os trazer, sendo que já teve mais, neste momento, como é que avalia a participação de um observador nesse tipo de processo? Normalmente, os clubes têm os seus gabinetes de scouting e têm os gabinetes de observação e análise, e portanto, pelo menos a experiência que eu tenho, digamos que não há muita interligação. Portanto, o scouting faz o trabalho. É óbvio que depois o treinador muitas vezes que nos pede para analisar, muitas vezes vem uma listagem de jogadores do scouting, e obviamente que depois a equipa técnica entre todos analisa, mas nunca senti nos clubes onde eu estive, mas acho que era importante trabalhar também em conjunto, até ser um suporte informático, o gabinete de observação ao scouting, ser a base de dados, tudo isso. Numa pré-época, como é que funciona a seleção de jogadores para integrar? Normalmente já tem isso pensado a priori quando lá chegam, ou é um processo? Sim, normalmente durante o ano vai-se observando, principalmente os campeonatos onde nós estamos inseridos,
E depois há também da nossa parte, além do gabinete de scouting, há também da nossa parte alguns jogadores referenciados perante aquilo que são as ideias de jogo da equipa técnica, digamos, e os jogadores que melhor poderão fazer essa função nas devidas posições. Aliás, eu este tempo todo tenho estado de fora, mas tenho, mesmo os jogos ingleses vejo, como é, mesmo os jogos portugueses, tenho aqui clubes muito pertinho, o Aves, que fica aqui a 5 minutos, o Moreirense, Braga, Famalicão, vou ver muitas vezes também, mesmo da segunda Liga, e criámos também muito a nossa base de dados e jogadores que nós sentimos que para aquela posição e para a nossa ideia de jogo que poderão ser importantes. E depois há ali um cruzamento de jogadores nossos, da equipa técnica e depois do scouting também. Agora, o scouting não é problema, mas o scouting normalmente não tem, porque os treinadores, há muitos poucos clubes que têm uma ideia de jogo, digamos como o Barcelona, como o Ajax, digamos agora o City com o Guardiola, mas se calhar quando o Guardiola sair vai-se tudo, não é? E portanto eles têm essa dificuldade também, não é? De escolher jogadores para uma ideia. E portanto cabe-nos a nós, apesar de é um acrescente mais também de trabalho, porque a análise requer muito fazer, como eu costumo dizer, fazer bem demora tempo, porque quanto mais tu vires, mais tu vês melhor as coisas. Portanto é um acrescente de trabalho, mas que tem que ser feito e pelo menos sinalizar os jogadores e depois mais tarde, na parte que ir ver melhor, puxar jogos, ver jogos inteiros, porque às vezes o iScout permite-nos os momentos e os momentos às vezes enganam-nos. É? Portanto é fundamental ver jogos completos para ver os comportamentos, ver várias coisas. Mas há o scouting e há o analista. Muito bem. E onde se vê daqui a 5 anos? Não faço a mínima ideia. A trabalhar no futebol ainda? Sim, claramente, sim, sempre foi a minha vida e não me vejo a fazer outra coisa e daqui a 5 anos, agora onde, não faço ideia, mas estarei onde me sentir bem e onde estiver a fazer um trabalho que me dê prazer, essencialmente isso, é o que eu procuro, sempre procurei, estar nos sítios. As pessoas às vezes dizem, vais a trabalhar com o Marco Silva, que é um treinador, e tu saíste, as pessoas fazem um bocado de confusão. Tu estavas bem? Estava bem, é um grande treinador, mas eu naquele momento quis, isso, e foi o timing, não é? Deixámos o Olympiacos, não estava a trabalhar, e eu pensei, agora, tenho na mente Inglaterra, aquela vivência, aquela envolvência toda, o próprio jogo, e vou. Pronto. Por isso é isso que me move, desafios, coisas diferentes e depois o prazer de estar com as pessoas de quem eu gosto. Isso eu acho que é fundamental na vida. Muito bem, e uma última mensagem para as pessoas e para os analistas que assim como nós andam muito tempo à frente do computador a passar horas a fazer análise e observação e que ambicionam também um dia chegar ao patamar profissional. Sim, eu penso que continuem, façam as coisas, percam tempo, porque vale a pena e façam bons trabalhos, tentem fazer bons trabalhos, porque eu felizmente consegui chegar a alguns treinadores e trabalhar com treinadores bons, precisamente porque o feedback foi passando e as pessoas que trabalhavam nas estruturas iam comentando, iam falando. E portanto isso passa e invistam nisso, em fazer bons trabalhos e vejam, não tentem às vezes, mesmo às vezes quando há jogos terça, sábado, como eu costumo dizer, despechar serviço, porque consegue-se facilmente enganar um treinador. O treinador come aquilo que a gente dá, porque eles não têm tempo, não é? Então tem tempo a preparar o treino. E muitas vezes é o que a gente lhes dá, mas isso não dá resultado. Fazer bem dá muito trabalho e demora muitas horas. É isso que eu queria dizer. Muito bem, muito obrigado, Paulo, e esperemos vê-lo aí uma vez mais em campeonatos
profissionais Ok. e bons. Obrigadíssimo.